Muito bem. Vamos começar, então, o nosso encontro. Em primeiro lugar, eu queria iniciar esse bate-papo falando para vocês que eu queria, inicialmente, quebrar um grande paradigma na questão de como as pessoas são apresentadas. Eu tenho... existem currículos gigantescos e um currículo mais incrível do que o outro, mas eu quero deixar para vocês uma primeira impressão minha, para quem não me conhece ainda. Apesar que eu estou vendo nominhos de pessoas lindas aqui, estão sempre juntos comigo. Eu não sou um título, eu sou apenas um ser humano que ama o que faz, e que o meu maior título na vida é ser professora. Existem alguns paradigmas em que apresentamos as pessoas pelos grandes títulos que ela vai somando e adquirindo ao longo da sua carreira, da sua trajetória profissional. Gostaria muito que algumas coisas fossem pensadas até nesse sentido. Não é o título e quantos eu carrego que me torna uma pessoa, que me torna um ator mais importante ou melhor do que quem está aqui hoje como ouvinte, como participante. Eu sou apenas uma pessoa que um dia teve um sonho e que realizou esse sonho com a união da sua própria família e toda a sua trajetória de vida dedicada a esse sonho, que é ser simplesmente, maravilhosamente, uma professora. Eu tenho uma trajetória que foi instalada e vivida dentro da sala de aula. Toda a minha vida e toda a minha experiência, ela foi possível e foi se constituindo e se consolidando a partir de muitos e inúmeros erros, a partir de milhões de dúvidas, de um monte de inquietudes. Mas ela foi fundamentada, sim, na busca incessante das descobertas, de quem era aquela criança que eu tinha nas minhas mãos, de quem era aquela família, daquelas super comunidades carentes, das 11 comunidades carentes que eu trabalhei, e na qual me aposentei pela Prefeitura Municipal de São Paulo. Na realidade, eu sou um ser humano que buscou conhecer mais, mas não para colecionar os títulos. Eu busquei, sim, conhecer mais, para melhor compreender, em primeiro lugar, a mim mesma. E, em segundo lugar, as minhas crianças, comunidade, diretorias, equipes gestoras. Um olhar para o futuro dos atores. Eu estudo a psicologia social há 20 anos. E por que coloquei o título de atores? Porque nós, enquanto seres humanos, nascemos para essa vida e já com um título. Somos filhos de alguém. E se tivermos irmãos, seremos irmãos de outro. E seremos sobrinhos
seremos infinitas coisas. Mas a psicologia social tem uma atenção muito, muito especial para dois grandes pilares. O primeiro pilar é quem eu sou. Como eu me constituo como ser humano e depois, consequentemente ou decorrentemente, como educador, como sendo um dos papéis sociais que eu decido ou que sou impulsionado a praticar. E eu não quero falar das crianças hoje. Eu quero falar de nós mesmos. Nós, enquanto atores sociais, no papel de educador. Eu tenho prestado infinita atenção a tudo que todas as pessoas têm nos dito, enquanto professores, que devemos fazer e prestar atenção e escutar com cuidado e prestar atenção como brinca, como anda, como se alimenta. Sim, mas qual é o nosso futuro? Que olhar nós temos para o nosso futuro enquanto ser humano, enquanto ator da educação infantil? Essas coisinhas coloridas somos nós. Somos diferentes, temos histórias completamente diferentes, mas eu só poderei fazer algo se realmente estiver dentro de mim. Não é a falta de conhecimento, não é o erro que eu cometo, não é o que alguém me diz que transforma ou que modifica o meu modo de ser, o meu modo de sonhar, o meu modo de desejar. Eu tive um grande amigo nessa vida, que foi o Rubem Alves. E ele me inspirou muito e me ensinou que tudo que está externo à minha pessoa, primeiro precisa nascer dentro de mim. Então, não há metodologia, não há didática, não há BNCC, não há necessidade cerebral, motivacional, relacional, social, que realmente vá dar conta de transformar a educação infantil num lugar melhor para crianças melhores, que é o futuro. Essas crianças são o futuro, esse futuro que estamos vivendo. A minha grande preocupação não é tudo que temos que fazer, mas é tudo que temos que ser. Então, eu convido você, que está aqui, a pensar comigo o que efetivamente você quer e o que você busca nessa vida. Porque é muito fácil e muito simples verbalizar e falar. Pode passar, Fernando, o que nós precisamos fazer. Só que é sempre bom e é sempre tempo de revisitarmos a nós mesmos. Estamos saindo de uma pandemia, estamos separados dos nossos entes queridos, tenho uma tia minha que eu não vejo há 6 meses, estamos distantes fisicamente dos nossos alunos. E aí tem uma pergunta, que talvez seja uma pergunta íntima, silenciosa, de momentos que vem corroborar com com o nosso próprio eu, com o nosso próprio olhar. Se você tem algo para mudar, eu tenho certeza absoluta que todo professor sabe que a BNCC é importante, sabe que o brincar é fantástico, sabe que colocar a criança em situações desafiadoras, problematizando e escutando esse aluno,
levantando as hipóteses que ele tem, que isso se faz e se consolida numa educação que faça sentido para essa criança. Nós sabemos, mas o que nós talvez não saibamos nesse momento é esse silêncio de nós mesmos, porque eu só posso plantar jardins se eles nascerem dentro da minha alma. E eu amo Rubem Alves porque ele consegue poetizar as coisas mais óbvias dessa vida. Meu amor, meu querido professor, quanto tempo você tem dedicado a si mesmo, a sua vida, a reolhar a sua estada aqui na Terra? Quanto tempo você tem investigado as suas palavras, as suas perdas? Nós sabemos que não há ser humano sobre a face da Terra que não tenha as suas dores, que não tenha tido revoltas, descasos, desamores, partidas rápidas de pessoas que entraram e não permaneceram na nossa vida. O que eu quero dizer é que dentro de nós é que está o futuro. Olhar esse futuro é reconstruir a nossa vitalidade, a nossa luz, a nossa força. É vitalizar os nossos sonhos. Porque nós somos professores. Nós, a maioria de nós, faz com muito amor, cria muitos vínculos. A maioria de nós escuta atentamente as crianças. A maioria de nós pode ter ou não equipes gestoras capazes de mover os professores e de escutar, e de compartilhar e de construir um projeto político-pedagógico. Mas todas essas palavras de que precisamos fazer isso, fazer aquilo, nós sabemos. Nós temos certeza que uma aula antiga, só verbal, só na exposição oral, não vai deixar o menino interagir. Nós sabemos a importância da interação, da educação integral, do letramento, das funções executivas do cérebro. Nós sabemos. A minha pergunta é: como estamos revisitando a nós mesmos? Porque, pessoas queridas, se você está mal-humorado e você vai pisar o solo sagrado, a sua energia irá impregnar esse lugar. Se você está de mal da vida, se você tem raiva, ódio, mágoa, tristeza, ansiedade, estresse, trauma, dores emocionais, você não conseguirá. Então, a minha preocupação nesse encontro de hoje é só trazer uma ideia que talvez seja tão simplória, tão boba, mas que talvez possa... Isso foi a minha intuição que pediu que eu falasse sobre você mesmo. Pode ir, Fê. Então, o que nós temos visto é que esse filme eu já passei 100 vezes, eu peço licença para passar de novo. Qual é o sentido da nossa vida? Qual é o sentido do seu eu, antes do seu eu professor? Antes de ser educador? Como você tem se construído? O Robson, eu vi há pouco, ele tinha um cesto com vários materiais desestruturados. E quando eu trabalho com essa questão da pessoalidade, da minha individuação, eu levo um cesto quando estou no presencial. E as pessoas escrevem
textos e palavras, e pode ser de perdão, de amor ao próximo, e jogam nesse cesto para tirar da vida, para jogar fora. Então, o sentido da vida é aquele sentido em que primeiro nasce dentro de mim, em que eu me olho cuidadosamente, respeitosamente, amorosamente, para mim mesma, para minha vida. Eu me lembro, eu entrei para a educação infantil, tinha 120 meninos na sala de aula, eu não sabia nada de Piaget, eu tinha uma coordenadora que era maluca, que colocava o dedo no meu nariz, vai ter que entregar o planejamento. Eu digo, Senhor, o que eu faço? Eu não sei fazer. E eu não sabia nem quem eu era, eu só sabia o que eu queria, que era ministrar aula. Então, eu levei um tempo para entender que aquelas aflições e o desconhecido para mim de planejamento, de exigências, teria que ser amadurecido em mim, que eu era muito frágil e que eu teria que me fortalecer para aprender a dizer não, para aprender a dizer não sei, para aprender a acolher o outro dizendo me ajude. Porque nós estamos nessa vida e ela é muito passageira. Ou buscamos a nossa plenitude, o nosso amor, o nosso encanto, curamos a nossa própria dor. Um professor que tem mágoa, que sente ódio, que tem raiva, ele vai com esses sentimentos para a sala de aula. É impossível todos nós sermos felizes, e o que buscamos é a tal felicidade. Para cada um ela se apresenta de uma forma. O sentido da vida qual é? É que a gente possa espalhar sementes do bem, mas primeiro que a gente plante lá dentro. Passa o filme, Fê.
primeira pergunta, então, que eu faço para vocês que estão aqui agora: qual é o sentido da vida? Faça o bem sem olhar a quem. Eu diria que a única frase que não está de acordo, não está em consonância com aquilo que eu penso para a vida. Faça o bem e olhe a quem, sim. Olhe principalmente que para fazer o bem é preciso começar o bem em nós. E aí, o que importa é saber como você escuta a si mesmo. Quais as alternativas que você tem buscado nessa vida? Qual a consciência que você tem do seu valor, do seu papel? Quem são as pessoas que eleva você e que te faz bem? Quem são as pessoas pelas quais você está construindo um caminho para juntos superar certas dificuldades ou para aprender em comum? Então, todos nós temos dito nesses últimos 6 meses, é preciso escutar ativamente o aluno, escutar a comunidade, escutar os pais, sim. Só que hoje eu estou pelo eu. Como você consegue escutar a você mesmo? Como nós escutamos o som que vem da nossa alma, do nosso coração? Não me importa se eu sou agora um professor de educação infantil, de outros do ensino fundamental, como nós temos silenciado para escutar a nossa própria voz interior. O que temos plantado dentro de nós, o que temos construído no nosso interior. A escuta ativa é quando você escuta o outro sem julgamentos. É quando você escuta atentamente, você não interrompe o outro. É uma entrega. Mas, gente, como eu consigo escutar alguém se eu não sei escutar a mim? Porque nós recebemos sinais, nós temos intuições, nós sentimos na pele, nas palavras, sentimos na vida a força de pessoas do bem e do menos, do bom e do menos bom. Como você consegue escutar o seu coração? Como você tem construído a história dessa sua vida? Para tudo isso, é preciso, antes de saber escutar alguém, escutarmos a nós mesmos. Um exercício que eu amo é o yoga. O yoga consegue fazer você se concentrar. Pode ser uma oração? Pode. Pode ser fugir de todos, ir para um lugar quietinho? Pode. Mas tem uma pergunta dentro de nós que nunca vai se calar. O que nós estamos fazendo nesta vida? Por que nós nascemos? Por que você nasceu? Eu não quero saber agora de tudo que eu preciso fazer numa sala de aula. Eu quero saber o que eu preciso fazer para a minha vida. Eu passei a vida toda dentro das escolas. Eu apanhei de ladrões na escola, levei tiro. Meu carrinho, Fusquinha, foi roubado pelo chefe do comando. Eu tive alunos que feriram professores, mas como eu consegui lidar com mais de milhões de desafios e de descobertas, me autoconhecendo. Só no momento em que eu dedico essa escuta ativa para mim mesma, que eu autoconheço, que eu sei lidar com as minhas emoções, que eu reconheço quando eu vou ter um piti, um estresse, uma neurose, é que eu consigo
ser alguém melhor. Não há nenhuma didática, nem metodologia. Eu tenho um modelo de como dar uma boa aula. Eu trabalho com qual o ser humano que você quer formar. Hoje eu tenho uma outra pergunta. Que ser humano você está sendo? O que você quer? Porque você nasceu. É sempre tempo de parar e talvez nesse silêncio de nós mesmos, a gente descubra que o parceiro não é certo, que o que você faz não é o que quer, que você não consegue colocar limites no aluno porque você não os tem. E a minha preocupação é que a gente continue o mesmo ser humano antes da pandemia. Muito individualista, muito egoísta, muito hedonista. O mundo só será melhor se cada um plantar jardins por dentro. Por isso, pode mudar, Fê? Vou terminando, acho que já está na hora, né? Deixa eu ver. Mais 15. Pode ir, Fernando? Eu passei no seu agora, vê se o seu passa. Tá no seu. Aí. Ah, tá, agora foi. Então, eu tenho 3 perguntas para vocês que estão me ouvindo. Qual é, professor, a sua missão neste mundo? Mas, então, vou fazer a pergunta de novo. Eu vou chamar alguém que está aqui do meu lado. Júlia Dundi, qual é a sua missão neste mundo? Fernando, qual é a sua missão neste mundo? Celinha, qual é a sua missão? Qual é a minha visão de futuro? Para mim, eu não posso sonhar por alguém se eu não tiver meus sonhos, se eu não for realizada, se eu não buscar a minha própria melhoria como seres humanos. Eu não sou master. Eu sou um ser que aprende todo dia e que erra também todo dia. Mas essa busca incessante de mim mesmo, esse caçador de mim que está dentro de mim, é que vai fazer diferença lá na sala de aula. Professores bem resolvidos, alegres, amados, que superaram suas dores e quebraram suas crenças limitantes, a sala de aula tem uma energia incrível. Mas a vizinha pode fazer tudo igual, mas não acontece. Não acontece, porque o jardim de dentro não tem adubo, porque odeia, porque foi amada, mas não foi o suficientemente amada, porque seu pai é alcoólatra, porque a sua mãe é não sei o quê. Então, nós somos a história que carregamos na nossa história. Meus amados professores, antes que qualquer coisa seja mudado na sua maneira de entender como você é professor, olha para você. É uma sugestão de alguém que levou muito tempo para concluir e para redefinir a própria vida. Com tantos desamores que eu tive, com tantas questões nas escolas, de diretores autoritários, de comunidades insanas, eu descobri o meu propósito nesta vida, quando eu tinha 30 anos de idade. Vindo de um casamento sofrido, traumático, de culturas diferentes, de formações diferentes. Meu marido era japonês e era agressivo. Então, eu fiz essa pergunta para mim há 30 anos atrás. O que eu estou fazendo desta minha vida? Quem eu sou? E assim, eu descobri que tudo na vida será maravilhoso a partir do mundo que eu instituir em mim. O mundo será alegre se eu for alegre. O mundo se autossuperará se eu me autossuperar.
Então, eu estou passando. Então, esta é a pergunta. Qual é a sua... Pensa só nisso. Nós estamos à véspera do Dia dos Professores. E ontem foi aniversário do papai, 12 de outubro. E aprendi com ele. Ontem eu fiz tanta oração para ele, e eu disse para ele como eu sou grata por ele ter me ensinado que, apesar da pobreza, da fome que eu passei, da família que eu tive, que lutou comigo, essa era a frase da mamãe, eu detesto essa palavra lutar, mas que esteve comigo para a realização do meu sonho de professora. O que fazemos neste mundo revela qual é a sua missão. É o princípio, é o meio, é o fim de tudo. Ao pisar no solo sagrado de uma sala de aula, pensa internamente como eu estou hoje. É possível que você esteja doente, sofrida, com dor de amor? É possível, sim. Mas que, ao sair de lá, você se recomponha, se recupere, restabeleça algumas verdades para a sua vida. Então, assim que descobrirmos a nossa missão nessa terra, a minha missão é potencializar os valores inerentes de cada ser humano, fazer acreditar que cada pessoa é capaz. Por que essa é a minha missão? Porque muitas pessoas disseram que eu não sabia fazer contas, que eu era muito burra em matemática, que eu não sabia cantar, e que casamento era para sempre. Então, em cima das minhas dores, eu criei a minha missão de vida. E o meu propósito, por que eu estou nessa terra, porque eu faço o que eu faço, porque eu ainda atuo como professora, porque essa é a razão da minha vida, a razão da minha existência. Os professores de educação infantil, eles são mágicos por si só. Parece-me que eles têm um colorido, uma ginga, uma voz, eles são encantadores. Mas há muitos professores que também não são. Que são azedos, mal-humorados, implicantes. São pessoas impacientes, muitas vezes. Então, quando respondemos o que estamos fazendo aqui e por que fazemos isso que estamos fazendo, temos um propósito para a nossa vida. O propósito é porque você existe, é o que você quer fazer nesta vida. E como que descobrimos a nossa missão? A partir de um sonho. O meu sonho era ser professora. Então, a partir do sonho, eu idealizo a minha missão. O que fazer com isso, Celinha? Escrever a sua missão. Porque se você não tem uma missão nessa vida, a vida provavelmente não terá sentido para você. Só quando eu declaro a minha missão, Deus nos colocou aqui por algo muito maior. E o fato de sermos professores, o fato de inspirarmos pessoas, é que nos mobiliza e faz a inspiração para o outro. Nós não somos quaisquer profissionais, nós somos educadores. Precisamos estar bem, precisamos sim lidar com as nossas emoções, descobrir o nosso sentido nesta vida. Apagar as nossas dores? Não, nós não apagamos dores. Nós ressignificamos as dores. Ressignificamos as perdas, os amores falidos. Mas você é o futuro, professor. Você é o futuro. Porque quanto mais centrado em você mesmo, quanto mais você se amar profundamente, quanto mais você almejar o seu próprio crescimento, estudando, pesquisando, mais você espalhará amores pelo mundo. Então, é muito importante
você tomar alguns cuidadinhos, ficar alerta. Aqui algumas ideias. Sempre busque companhia de pessoas que enalteçam você. Preste muita atenção para uma palavra de maldade, por um descaso, pode ser do seu companheiro que mora com você na sua casa, pode ser de um vizinho ou de alguém da sua escola. Fuja de pessoas tóxicas. Você pode ajudar uma vez, duas, três, mas depois vá cuidar de você. Seja determinado, tenha a mente aberta e flexível para o novo, para cantar o que nunca cantou, para ensaiar o que nunca pensou, para amar de novo e mais e outra vez, para quebrar paradigmas, seja lá para o que for. Seja grato. A gratidão é a alma da palavra muito obrigada. A gratidão, ela é algo tão intenso, tão profundo, que você agradece pela sua mão, pelos seus olhos, pelo seu cabelo, pelo dom de Deus, pelo dom da vida, pelo amor que se foi, pela família que você teve, pelas crenças que te limitaram durante sua vida. Eu não sou capaz, isso é uma crença limitante. Quando você vencer e romper, você será um novo ser. Um ser mais iluminado, um ser pronto para fazer qualquer metodologia funcionar, implantar qualquer BNCC, entender as diferentes fases dessa criança, fazer um letramento de leitura desse mundo inteiro, porque você estará lá plenamente, né? Esse amarelinho diz, viva a atemporalidade. O mundo, nós temos dois tempos, tempo de Kairos e o tempo de Cronos. Essa atemporalidade é o tempo que você se dedica, isso os professores de educação infantil fazem de monte, que é o tempo do não tempo, ou seja, um tempo fora do tempo em que você se dedica a fazer um bilhetinho para um aluno, a cuidar da sua pele, a fazer algo para você. Tem pessoas que, ao dar o sinal 18 horas, bater o cartão, estão com a bolsa a tiracolo, dizendo, graças a Deus, fui. Chega, essa criançada hoje estava insuportável. Eu digo que criatura assim ninguém aguenta, né? Peça desculpa quando você fizer isso, ferir alguém, machucar. E, principalmente, estabeleça, nem que seja uma meta por dia. O que você quer, como você irá construir, realizar. E, acima de tudo, procure vencer seus medos e buscar estratégias para curar dores, para sanar suas próprias dificuldades. E aí você pode construir a sua história, mas eu não vou passar, porque não dá tempo, né, Fernando? Falta 5 minutos? Pode passar, Celinha. Não dá tempo, eu acho. Não é muito... É longo? Não, tem 3 minutos. Pode passar. Tô vendo vocês passarem atrás.
Todo mundo passa aqui atrás. Eu acho que falta 5 minutos, né, Fê? Fê? Na verdade, já estouramos um pouco o tempo, mas pode falar. Não, então eu vou encerrar dizendo assim, que tudo aquilo que foi proposto para você pensar nesse espaço, desse seminário incrível, como em tantos outros espaços, pense sempre primeiro como você pode viver aquilo que está sendo sugerido. E aí fica uma ideia para você sempre pensar primeiro em como você, por exemplo, consegue viver os seus direitos de aprendizagem. Não adianta falarmos, a criança tem direito de participar, tá? E eu participo. A criança tem direito de conviver. E como eu convivo comigo mesmo, com minha família, e assim por diante. Da mesma forma, quando você terá que colocar na prática os campos de experiências, para um pouquinho e coloca os campos lá dentro de você. Quem é você? Como você se dá com o outro e com todos nós? Como você cuida do seu corpo? O que os seus gestos expressam? O que os seus movimentos nos diz? Que você é travado, que você é liberto? Como você lida com todas essas palavras dos campos de experiências? Não adianta querer trabalhar se os campos não morarem dentro da nossa alma. Como você usa a sua criatividade e expressa que história você tem da sua vida, que desenhos tem construído, como você enxerga o mundo, como você observa as cores e as formas, como você escuta a si mesmo, o que diz a sua fala? Ah, eu odeio, não suporto, não aguento mais. Como você pode incentivar e estimular alguém para falar, para imaginar, se muitos de nós matamos até a própria criança interior que habita lá dentro, que dá a mão para a gente, diz, venha, Celinha, saia da caverna, vamos, Celinha, vamos. Então, como você lida nos espaços da sua própria vida, das construções e assim por diante? Como você estabelece as relações e como você transforma a sua vida num grande lugar, num palco mágico para viver o seu melhor. Nunca se esqueça de sempre se lembrar de nunca esquecer que tudo aquilo que está fora de nós, se não for plantado dentro, não acontecerá. Os campos de experiências é a nossa própria vida. Como temos lidado com esses campos? E, para finalizar, precisamos, sim, antes de inspirar, de animar e motivar as pessoas, inspirar e encher de vida nós mesmos. Animar e encher de alma, dar ânimos para nós mesmos,
para depois proliferar e deixar o outro ser beneficiado como aquele lindo girassol do início da nossa fala. Ele morreu, sim, mas ele tinha um propósito e ele tinha uma missão da vida. Mas, mesmo não estando aqui entre nós, ele espalhou bondade, espalhou esperança, animou, plantou novas flores. Motivar como eu tenho me movido para o meu próprio crescimento, para a minha alegria. Quanto eu tenho reconhecido que as pessoas que não me fazem bem, eu não posso continuar juntos apenas pela aparência do que os outros vão dizer. Então, este é o papel do professor, inspirar, encher de vida famílias e meninos, animar, encher de alma, colocar o amor, o carinho, o afeto lá dentro, mas primeiro em nós. E para terminarmos, Fernando, tem um filminho, mas não dá tempo de passar, já passei 100 vezes. São 3 minutos, eu não sei, eles estão quietinhos, será que eu posso passar? Rapidinho, Celinha. Deixa eu ver os minutos, 2. Vai. Só para encerrar. Essas crianças acreditam em um futuro melhor. E isso não era segredo. Já passei 100 vezes. Quando eu crescer, eu queria que todo mundo nunca ficasse triste. Gostaria que os adultos, as crianças também, não sentassem no lugar dos mais velhos nos ônibus. Podem poluir menos o ar. Menos carro, menos moto. Porque isso faz mal pro meu ambiente. Mas havia uma coisa que todas elas queriam ser. E isso, sim, era um segredo. Pelo menos para quem mais deveria saber. Quando eu crescer, eu quero ser uma professora. Desde pequenininha, eu gosto muito de fazer o que as professoras me ensinavam, de ensinar outras pessoas. Quando eu crescer, eu quero ser professora de matemática. A minha professora, que eu estou nesse ano, a Adelaide, ela me inspirou em ser professora de matemática. A Sara me ensinou a ler. Antes da Sara eu não sabia ler. Eu me inspirei para ser professora na Elis. Quando ela dizia que estava bem, então eu me sentia um pouco mais confiante. Professora, você é muito legal, você me ajudou muito. Agora eu quero aprender mais coisas, eu quero ser melhor, quero estudar, ensinar para outras crianças o que eu aprendi. Por causa de você, eu vou ser uma professora muito esforçada e eu queria te dizer que eu te amo. Obrigada por me inspirar. Que coisa linda, né, Celinha? Isso é fantástico, fantástico. Fernando, pronto, eu acho que, na verdade, eu creio que esse futuro é o nosso olhar para nós mesmos, sabe, Fê? É o cuidado que temos que ter antes de cuidar de alguém, é cuidar de nós mesmos, da nossa saúde emocional, afetiva, da nossa vida, dos nossos sentimentos, pensamentos, das nossas perdas, dos nossos sonhos. Só é feliz quem tem uma missão nessa vida e quem tem um propósito para existir. E eu estarei por aí enquanto Deus me conceder a saúde, tanto mental como física, para contar um pouco dessas histórias de vida, porque essa é a minha vida e essa é a minha missão. Desculpa não falar das crianças. Hoje eu quis falar com sua criança, de cada um de vocês, professores queridos, amados. Minha gratidão a vocês. Tenham um dia muito feliz, todo dia é nosso dia. Fiquem bem. Muito obrigada, viu, Fernando? Fica com Deus. Eu que agradeço. Que história linda, Celinha. Sem o autocuidado, o autoconhecimento,
nosso como professor, fica muito difícil a gente conseguir colocar em prática todos os cuidados que nos foram passados durante todo esse dia, para que nós possamos construir essas crianças, para que nós possamos contribuir realmente para que sejam cidadãos, não é para que sejam seres humanos, na essência da sua palavra. Então, eu acho que foi fantástico o seu fechamento nesse sentido, porque não faz sentido nenhum nós falarmos tanto em cuidar da criança se nós não cuidarmos primeiramente de nós mesmos. Sim. Nós não reconhecermos nossas emoções, se nós não controlarmos as nossas emoções, não controlarmos a nossa ansiedade, não ficarmos atentos naquilo que é necessário realmente, naquilo que é preciso, porque é a partir daí que vem o autoconhecimento, é a partir daí que vem o crescimento da gente, não só como indivíduo, mas como professor também. Então, suas palavras, como sempre, foram muito sábias e muito emocionantes, trouxeram muita vida realmente para a palestra, para a sua exposição, e a gente só tem uma palavra para te dizer, que é gratidão, gratidão. Muito obrigado por você compartilhar sempre conosco a sua história de vida, porque, na verdade, a sua história de vida é um ensinamento para a gente e é um caminho que a gente, como professor e como ser humano, se a gente trilhar, certamente a gente vai conseguir sucesso. Gratidão. Obrigada. Tchau para todos. O que é BNCC? A Base Nacional Comum Curricular é um documento criado com o intuito de estabelecer os conteúdos mínimos que devem ser trabalhados ao longo da educação básica. Ela também busca promover a qualidade do ensino, pois define níveis de desenvolvimento que os alunos têm direito em sua formação. O documento estabelece 10 competências gerais que deverão ser trabalhadas da educação infantil ao ensino médio. Cada uma das competências estabelecidas possui áreas que contribuem para o aprendizado e aspectos específicos que o estudante deve desenvolver. O esforço para a aplicação das competências gerais da BNCC não deve partir somente das instituições de ensino, mas envolve a união de diferentes atores, como os gestores escolares, professores, alunos, famílias, secretarias de educação e a sociedade em geral. O objetivo é proporcionar uma transformação na educação para que as escolas possam se adequar às novas demandas e problemas da sociedade. Conhecimento. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social e cultural para entender e explicar a realidade, colaborando para a construção de uma sociedade solidária. 2. Pensamento científico, crítico e criativo. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e inventar soluções com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 3. Repertório cultural. Desenvolver o senso estético para reconhecer e valorizar as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também para participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 4. Comunicação. Utilizar conhecimentos das linguagens verbal, oral e escrita, e ou verbo visual, como Libras, corporal, multimodal, artística, matemática, científica, tecnológica e digital, para expressar-se e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos
e, com eles, produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. 5. Cultura digital. Utilizar tecnologias digitais de comunicação e informação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas do cotidiano, incluindo as escolares, ao se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas. 6. Trabalho e projeto de vida. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao seu projeto de vida pessoal, profissional e social, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 7. Argumentação. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos e a consciência socioambiental em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 8. Autoconhecimento e autocuidado. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas e com a pressão do grupo. 9. Empatia e cooperação. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro, com o acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de origem, etnia, gênero, orientação sexual, idade, habilidade ou necessidade, convicção religiosa ou de qualquer outra natureza, reconhecendo-se como parte de uma coletividade com a qual deve se comprometer. 10. Responsabilidade e cidadania. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base nos conhecimentos construídos na escola, segundo princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. A expressão educação pré-escolar, utilizada no Brasil até a década de 1980, expressava o entendimento de que a educação infantil era uma etapa anterior, independente e preparatória para a escolarização. Com a Constituição Federal de 1988, o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade torna-se dever do Estado. Posteriormente, com a promulgação da LDB em 1996, a educação infantil passa a ser parte integrante da educação básica, situando-se no mesmo patamar que o ensino fundamental e o ensino médio. E a partir da modificação introduzida na LDB em 2006, que antecipou o acesso ao ensino fundamental para os 6 anos de idade, a educação infantil passa a atender a faixa etária de 0 a 5 anos. Entretanto, embora reconhecida como direito de todas as crianças e dever do Estado, a educação infantil passa a ser obrigatória para as crianças de 4 e 5 anos apenas com a Emenda Constitucional número 59 de 2009. Com a homologação da BNCC da Educação Infantil em 2017, mais um importante passo é dado nesse processo histórico de sua integração ao conjunto da educação básica. Nas últimas décadas, vem se consolidando na educação infantil a concepção que vincula educar e cuidar, entendendo o cuidado como algo indissociável do processo educativo.
Nesse contexto, as creches e pré-escolas, ao acolher as vivências e os conhecimentos construídos pelas crianças no ambiente da família e no contexto de sua comunidade, e articulá-los em suas propostas pedagógicas, têm o objetivo de ampliar o universo de experiências, conhecimentos e habilidades dessas crianças, diversificando e consolidando novas aprendizagens, atuando de maneira complementar à educação familiar. Nessa direção, e para potencializar as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças, a prática do diálogo e o compartilhamento de responsabilidades entre a instituição de educação infantil e a família são essenciais. Além disso, a instituição precisa conhecer e trabalhar com as culturas plurais, dialogando com a riqueza, a diversidade cultural das famílias e da comunidade. De acordo com as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, em seu artigo 9º, os eixos estruturantes das práticas pedagógicas dessa etapa da educação básica são as interações e a brincadeira, experiências nas quais as crianças podem construir e apropriar-se de conhecimentos por meio de suas ações e interações com seus pares e com os adultos, o que possibilita aprendizagens, desenvolvimento e socialização. A interação durante o brincar caracteriza o cotidiano da infância, trazendo consigo muitas aprendizagens e potenciais para o desenvolvimento integral das crianças. Ao observar as interações e a brincadeira entre as crianças e delas com os adultos, é possível identificar, por exemplo, a expressão dos afetos, a mediação das frustrações, a resolução de conflitos e a regulação das emoções. Tendo em vista os eixos estruturantes das práticas pedagógicas e as competências gerais da educação básica propostas pela BNCC, 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento asseguram, na educação infantil, as condições para que as crianças aprendam em situações nas quais possam desempenhar um papel ativo em ambientes que as convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, nas quais possam construir significados sobre si, os outros e o mundo social e natural. Conviver com outras crianças e adultos em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas. Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros, crianças e adultos, ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. Participar ativamente com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador, quanto da realização das atividades da vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando. Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura em suas diversas modalidades, as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia.
expressar como sujeito dialógico, criativo e sensível suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, por meio de diferentes linguagens. Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário. É preciso acompanhar tanto as práticas pedagógicas quanto as aprendizagens das crianças, realizando a observação da trajetória de cada criança e de todo o grupo, suas conquistas, avanços, possibilidades e aprendizagens. Por meio de diversos registros, feitos em diferentes momentos, tanto pelos professores quanto pelas crianças, é possível evidenciar a progressão ocorrida durante o período observado, sem intenção de seleção, promoção ou classificação de crianças em aptas e não aptas, prontas ou não prontas, maduras ou imaturas. Trata-se de reunir elementos para reorganizar tempos, espaços e situações que garantam os direitos de aprendizagem de todas as crianças. Of love.